Porque, assim, por exemplo, eu não vou no médico se ele não tiver a questão ali do devido registro que ele tem, né? E esse registro, ele é testado. Eu não vou contratar um advogado se ele não tiver OAB, né? Assim como eu acho que eu não vou fazer uma operação cambial, por exemplo, se a instituição financeira, né, não for nem certificada, né? Então, do lado profissional é a mesma coisa. Fala, jovem, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Antes de eu anunciar esse meu incrível convidado de hoje, eu vou pedir para você escrever aqui nos comentários tema, sugestão de palestrantes, sugestões de meus convidados, até para eu conseguir atender todos vocês. Hoje recebo um grande amigo, uma pessoa fantástica na qual eu sigo ele nas redes sociais, meu amigo Evandro Cassiano. Head de Banking e Câmbio da Exchange, né? Grande parceiro, uma parceira super querida do mercado, referência no mercado financeiro atual. Uma pessoa na qual eu acompanho através do Câmbio Desligo, né? Então, assim, me sinto extremamente honrado de ter aqui uma pessoa que eu acompanho, né? Até estávamos comentando nos bastidores, né? Eu sempre peço para o meu time acompanhar o Câmbio Desligo, tenho um carinho enorme por vocês, tanto por você e pela Roberta. Palestrante, professor, cara, assim, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que é até interessante para você trazer um pouco mais desse seu background, cara, porque eu não consegui nem decorar. É muita coisa mesmo. Obrigado mesmo por você estar aqui, meu amigo. Muito obrigado, Carlos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, né? Eu acompanho, tá? Então é mútuo o carinho, é mútuo o respeito, a admiração e também é mútuo o segmento. Te sigo nas redes, Pra Frente Cast já está ali nos meus podcasts. Eu consumo muito podcast, né? Sim. Então apresentar hoje é um prazer e agora estar do outro lado da cadeira é também um desafio, viu, Sim. Carlos? Então muito obrigado. Não, cara, é incrível, né? Você tem ali algumas ferramentas de áudio, né? Que chega ali no final do ano, aparece lá, puxa, você ouviu essa música tantas vezes, seu ritmo favorito é esse, essas coisas, né? No último ano, deu assim, 0, né? Por quê? Porque eu, de fato, migrei ali muito para a questão do próprio YouTube, né? Consumindo bastante a questão de podcasts, né? Alguns são, obviamente, replicados em algumas dessas plataformas, mas, de fato, se tornou ali, para mim, uma grande referência, né? Muito em relação à educação, posicionamento, em relação a atualizações no mercado, que eu até falei, eu não posso ter o meu amigo aqui e não explorar esse tema voltado para o lado da própria educação, né, da própria formação do profissional, formação acadêmica e temas como esse, né? Então, antigamente, né, eu tenho ali 44 anos, né? Quando eu precisava buscar ali um pouco de conhecimento, eu tinha que ir lá nos livros, eu tinha que ir na biblioteca. A gente não tinha, eu pelo menos na minha adolescência, eu não tinha ali a internet difundida como ela é hoje, né? Então eu tinha que ir lá mais atrás mesmo, né? Correr atrás da informação. Hoje, com a própria internet, é muito mais fácil da gente se conectar, é muito mais fácil a gente ter ali uma percepção. Cara, o que o Evandro está pensando sobre esse tema? Provavelmente vai estar lá nas nossas redes sociais, né? Então, é muito bom estar falando com você sobre esse tema e já começo aqui trazendo o primeiro questionamento, né? Em termos essenciais, né, principalmente para quem vai trabalhar no nosso mercado, né, no mercado cambial, o que você vê ali de início, né, ou de essência mesmo, em termos de formação acadêmica, profissional, em termos de essência mesmo? Eu gosto muito dessa pergunta, Carlos, ainda mais começar com ela, porque faz parte da minha carreira, sempre foi assim, né? Tem gente que fala assim, poxa, você avançou bastante, avançou rápido. E eu falo que eu acredito que tem as pessoas geniais, o que não é meu caso, mas tem o das pessoas esforçadas. Genial, você nasce sendo, não tem o que fazer. Mas esforço, isso você pode fazer. Isso está na nossa mão fazer. E esse esforço, ele começa pela curiosidade. Então eu falo, eu sou esforçado e curioso. Eu gosto de colocar até na minha mini bio, eu sou curioso. Eu sou perguntão, eu pareço uma criança de 2 anos perguntando tudo. Por quê, por quê, por quê, por quê. E acho que principalmente no mercado cambial, que você tem uma regulamentação complexa. Eu muitas vezes já fui questionado quando a gente fala sobre a sua formação em direito, porque vocês falam tanto em regra, eu falo, o mercado de câmbio é regra o tempo todo.
Então, para lidar com isso, você precisa de uma boa formação de vários skills. Você precisa ser bem preparado na leitura, você precisa saber fazer uma leitura técnica, você tem que ter pensamento crítico, você precisa saber interpretação de texto. Então, é uma mistura de conhecimento de exatas e de humanas que a gente está inserido no mercado que a gente não se desenvolve se não for assim. E isso está ao alcance de todos, e essa é a minha briga. Você pode não ter tido a melhor formação, você pode não ter tido acesso aos melhores colégios, mas agora, como você disse, na era da internet. E eu gosto muito, ultimamente, do formato podcast, vou te falar por quê. A exposição, quando você ouve uma exposição de uma palestra, é muito difícil capturar a atenção e manter a atenção. Agora, o bate-bola da pergunta e da resposta, então, eu mesmo, penso nisso e é também a minha principal forma hoje de consumir educação. A gente consome educação no bate-bola de maneira gostosa, divertida, prazerosa. E essa geração, ela pode desfrutar disso. E não só a geração atual, que está chegando no mercado, quanto se reciclar aqueles que já estão há muito tempo. Então, é por isso que eu foquei em, assim como eu aprendi, agora tentar ajudar outras pessoas. Não, e é incrível, cara, porque assim, para todas as pessoas que trabalham comigo, principalmente aquele que está começando no próprio mercado de trabalho, seja pessoas novas, às vezes nunca trabalharam na vida, como eu mencionei, eu destaco ali o consumo do seu conteúdo de qualquer uma das plataformas. E eu falo brincando, mas é uma verdade. Eu vou me sentir orgulhoso quando qualquer profissional que trabalha comigo entrar na minha sala e discutir comigo um ponto. Discutir, obviamente, não estamos falando ali fora da educação, dentro da educação, de questionar um pensamento meu de forma crítica. Então, quando a pessoa vem falar, Carlos, olha só, quando eu observo algumas visões de mercado, o próprio Evandro já se posiciona dessa forma, eu falo, opa, peraí, é outro nível, já foi atrás de informação, entendeu, ponderou, e eu sempre falo exatamente isso. Quando qualquer um de vocês vier aqui discutir comigo, eu posso até brigar, posso ficar nervoso, a gente pode ter uma puta discussão ali, mas a hora que você sair da sala e fechar a porta, eu vou falar, deu certo. É isso que eu quero. Eu não quero formar clones, eu quero formar profissionais que se destaquem no mercado. E se ele não tiver a capacidade de ter o pensamento crítico, de correr atrás da informação, cara, não faz sentido. Então, hoje, tendo ali a questão da internet, cara, a pessoa não precisa marcar um café. Apesar que a pessoa quiser marcar um café comigo, vai marcar e eu vou sempre ter esse tipo de atitude, mas ela consegue consumir o nosso conteúdo, consegue consumir o seu conteúdo e, cara, eu acho que isso é fantástico, Você falou um tema, e até já partindo ali para a sequência, é a formação ideal, Eu, obviamente, tenho ali a questão, uma das minhas formações é em Direito, porque, obviamente, eu sou um diretor de compliance regulatório, então preciso ter essa formação, não que seja necessário ter, mas quando a gente olha ali, por exemplo, o mercado cambial, o que você vê ali de formação mesmo que, de certa forma, acaba ajudando, acaba orientando, pelo menos do ponto de vista acadêmico, o profissional se destacar um pouco mais? Muito interessante essa pergunta, A gente tem uma amplitude, Então, hoje você não tem... Primeiro que a gente não tem formação em câmbio, Então, a gente tem mais próximas comércio exterior e a gente vê muitas pessoas que fizeram ali a administração com ênfase em comércio exterior e migraram. Relações internacionais é um outro curso que, inclusive, o pessoal acaba caindo de paraquedas no nosso mercado, mas faz muito sentido, Apesar de não ter formação específica, a gente consegue, através dos cursos livres e agora das pós-graduações, A gente, nos bastidores, estava conversando até, aproveitar para mandar um abraço ali para o nosso amigo Thiago Ramos, que trouxe para o mercado a primeira pós-graduação em câmbio, e práticas de mercado, o que é sensacional, porque a gente começa a ter. Eu já estou, desde 2018, se eu não me engano, ministrando os cursos livres. Então, as próprias associações criaram cursos de primeira linha. Então, você tem a Abracan, Associação Brasileira de Câmbio, onde também eu estou lá lecionando já há bastante tempo. A Febraban,
que tem também cursos de primeira linha no mercado. E é muito importante essa formação, já que a formação acadêmica, que eu não desprezo, viu, Carlos? Eu tenho visto uma militância estranha nos últimos anos, ofendendo a educação superior. O quanto uma base de pensamento crítico, de pesquisa, tirando até o ônus do curso, o bônus do curso, mas falando do que ele te ensina de pensamento crítico é indispensável, não tem como desprezar. Mas num mercado tão específico, é importante você complementar com os cursos extra de formação, né? Os cursos livres que a gente chama. E as associações oferecem isso, escolas, né? Eu hoje estou em 4, viu, Carlos? Aproveitando, eu estou na Abracan, na Febraban, na GMS, que é do nosso querido Geraldo Magela, e também na Sampo, Escola de Negócios, que hoje pertence ao Grupo Exame. Então, e não só essas, tem várias, né? Eu no LinkedIn geralmente coloco que eu gosto. Não somos concorrentes, então divulgo cursos, escolas, amigos nossos que vão lá e a gente precisa aproveitar isso para complementar essa formação. Não, com certeza, né? E você falou de um ponto agora que eu já tive até a oportunidade de falar com a própria Roberta, né, com vários que já estiveram aqui no cast, cara, eu não consigo olhar para concorrente, cara. Sendo bem sincero, eu não consigo ter essa visão essa pessoa é meu concorrente. Eu tenho referência de mercado. Você é uma referência que eu tenho. Roberto é uma referência. Magela é uma referência, né? Então, assim, porque, cara, se eu ficar olhando como parece que é meu inimigo, cara, hoje eu vejo, e não estou falando que eu estou correto, a minha visão, a minha perspectiva, de que hoje muito daquilo que for a tendência de futuro vai ser a questão das conexões, que é a questão de todo o nosso network, e aí a gente não está falando só do network da pessoa física, a gente está falando da conexão entre empresas. As empresas, elas não precisam... Hoje você não precisa ser um banco. Hoje, dependendo da instituição da empresa que você possui, e você ser correspondente, você ser prestador de serviço, você consegue oferecer os mesmos serviços, às vezes, de um banco. Então, se você não tiver conexões que te aproximem, né, do ponto de vista profissional para você evoluir, cara, o que será, né? Estávamos comentando sobre a questão da própria comunicação. Cada vez mais o consumo de informação, o consumo de conteúdo está sendo através da internet, através dos canais. Então, você vê o lado da própria comunicação, dos profissionais que conseguem falar sobre uma temática, sendo muito explorados, né? Outro dia eu tive uma curiosidade, né? Você mencionou nisso, eu achei legal, de alguém que me perguntou como que ela poderia aprender mais rápido, né? Cara, eu fui atrás dessa informação. Eu não tinha informação, eu poderia ter ali palpites, mas eu não tinha. E existe, cara. Existe uma técnica para você aprender qualquer coisa 4 vezes mais rápido, né? E essa técnica é você explicar ela para um leigo. Porque necessariamente você vai ter que entender ela na sua plenitude, porque a pessoa, às vezes, leiga, vai te fazer aquelas perguntas tão bestas que é ali que você vai testar de fato se você conhece, né? Se você não consegue explicar para uma pessoa, alternativamente, escreve num papel. Explica o que é um câmbio comercial. Escreve, né? Você vai ver que aqueles pontos que, de certa forma, vão ficar de lacuna, você vai atrás e você vai aprender muito mais rápido. Então, daí que eu valorizo tanto, às vezes, essa exposição, tanto das pessoas que se expõem na internet, quanto das pessoas que consomem a internet. Então, eu valorizo demais esse tipo de profissional, né? Dentro dessa mesma linha de raciocínio que a gente está falando, temos ali a questão da formação, como você bem destacou, e em termos, assim, para o mercado de câmbio, termos de certificação. O que você observa ali como certificação necessária ou essencial, ou até certificação extra, que um profissional para trabalhar no mercado de câmbio hoje ele precisa ter? Adoro essa pergunta, né? Porque é difícil você hoje credenciar conhecimento, né? E a certificação já fazia isso no mercado financeiro há muitos anos. Então, a gente já tinha, pela Ambima, as CPs 10, 20, né, a CEA, inclusive o nível dele de avançado ou de intermediário ou básico, inclusive pelo tipo de certificação que ele tinha, e faltava esse credenciamento no mercado de câmbio. E é interessante que a gente via você falava assim, olha, está há 30 anos no mercado, deve ser um furacão, sabe tudo. O que não era a realidade. Porque certificação credencia-se um conhecimento.
E o mercado de campo foi amadurecendo, né? Daí, nos últimos anos, a Abracan, então, trouxe ali as ABTs, né? Hoje já são 3 níveis, ABT para o correspondente, né? A ABT1 para os funcionários todos ali, back-office, middle office, comercial, e a ABT2 para os líderes, né? Eu tenho o prazer de ser professor ali, a Abracan, a gente... Para poucos, né, um grupo limitado, só em company a gente ofereceu a preparatório, mas tem do Leandro Bernal, nosso amigo, tem da Rede Câmbio Seguro lá do Haroldo, tem uma turma que oferece excelentes preparatórios para essa certificação. E existe outra que o mercado fala pouco também, viu, Carlos, que é a FBB 600 pela Febraban. E elas também não são concorrentes, como nós estamos falando. Enquanto a gente tem na ABT, uma certificação de fundamentos. Então, né, é a regra e a gente precisa saber a regra infralegal, a base legal, e isso é o que exige na ABT. Já a FBB 600, ela é prática. Então, ela vai entrar no detalhe de quantos dias você pode cancelar uma operação de câmbio. Ela entra em detalhes técnicos. Então, são complementares e não concorrentes entre si, né? Então, lá na Febraban, um abraço até para o meu querido amigo e mestre Marcelo Lima, a gente trabalha com isso, Carlos, com a preparação. Então, você tem cursos preparatórios, você tem preparatório da recertificação. Isso vai credenciando o profissional. Então, depois a gente tem até a iniciativa do selo. O selo já exige que tenham um mínimo de profissionais certificados. As vagas no mercado de câmbio já começaram a aparecer com exigência. Então, já se torna um diferencial técnico. Então, é importante o profissional buscar. Ele também pode estudar sozinho. Tem alguns autodidatas ali. Vai lá, o material está gratuito, disponível. Ele precisa de ajuda? Tem os preparatórios, o importante é que ele se envolva. E ali também, só diante da prova, a gente consegue enxergar o nosso gap. E esse era um problema. Eu gosto de prova, não no sentido de ela qualificar ou desqualificar pessoas. Para mim, a prova diz respeito só a nós mesmos. Sim. Então, ali, quais são os meus gaps? Às vezes, no dia a dia, no mecanismo, e foi interessante que eu vi profissionais de 10, 20, 30 que não conseguiram passar. Ele está desqualificado? De jeito nenhum. Mas era uma oportunidade que há anos ele não tinha um feedback. O que me falta? Com a certificação, quando ele foi reprovado, ele conseguiu identificar quais eram os gaps e complementar. Então, é uma ótima oportunidade de evolução. Cara, eu fico com um papel muito chato, às vezes, na corretora. Porque, assim, por exemplo, eu não vou no médico se ele não tiver a questão ali do devido registro que ele tem. Né? E esse registro ele é testado. Eu não vou contratar um advogado se ele não tiver OAB. Né? Assim como eu acho que eu não vou fazer uma operação cambial, por exemplo, se a instituição financeira, né, não for nem certificada. Né? Então, do lado profissional é a mesma coisa. Né? E eu fico com uma triste missão de, até como pessoa da área regulatória, de exatamente elaborar o que vai acontecer se aquela pessoa não passar. Né? Então, eu venho acompanhando, algumas casas não fazem ali a questão de desligamento, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, cara, acho que não é infelizmente não, porque eu acredito nisso que você falou, na capacitação do profissional. Hoje, por exemplo, na frente, a gente tem ali, dá um prazo para o profissional, aquele que está entrando, e ele vai ter que se certificar. Né? Faz parte, vamos dizer assim, do período de adaptação dele, que não é só cultural, mas também de entrar dentro das exigências regulatórias. Né? Então, às vezes aparece alguém lá na minha mesa, outro dia, cara, foi incrível. A pessoa ela tinha repetido 2 vezes na certificação. E ela falou assim, Carlos, eu estou com uma operação aqui, a operação é do Cassiano, quem está pagando é o Carlos. Eu falei, legal. Ela falou, o que eu faço? Então, assim, é por isso que eu já falei, já estou nervoso, entendeu? Por isso que não passou. Porque lá está falando que pode ter o pagamento por terceiros. Então, assim, isso traz o nível que eu acho que a gente precisa ter dentro do mercado. Né? Então, é o básico. Nós não estamos falando ali do... Cara, é algo avançado. Estamos falando... Isso é piso, não é teto. Né? Eu acho que é algo fantástico. Né? Já tentando sair um pouco ali do piso e vamos dar uma evoluída, o que você tem observado, eu tenho um ponto de vista, às vezes, meio crítico em relação a isso, ao profissional que não tem ali, por exemplo, uma segunda língua, sendo principal o inglês, no mercado cambial, em termos
dessa ausência de certificação, ausência de conhecimento no impacto da evolução dele? Qual que é o impacto do inglês, por exemplo, do inglês e do espanhol para o mercado cambial, a ausência desse conhecimento? Interessantíssima essa pergunta, né? Eu hoje tenho uma cabeça que eu dividiria em mínimas 2 coisas para o profissional ele estar no mercado. No mínimo, ele buscar empregabilidade. Saber que ele é desejado, né? A gente conversou nos bastidores sobre isso, e você já falou isso aqui no podcast, eu já vi, quando ele é chamado para uma entrevista e ele participar de todas, mesmo que ele esteja muito satisfeito e não queira sair, e ele vai aprendendo, o fato dele estar sendo procurado é um dos termômetros da empregabilidade, o quanto o mercado me deseja. Esse é um nível mínimo. Porque você precisa estar trabalhando, não dá para, né? A não ser que você nasça herdeiro, não dá. E o segundo também é do exponencial, de você evoluir de carreira. Hoje, Carlos, eu coloco na empregabilidade a certificação, a segunda língua, até para abrir os seus horizontes. A leitura técnica, minimamente para que ele faça a leitura técnica. Agora, o próprio profissional de PLD, você tem a própria Abracan se juntando ao grupo de Wolfsberg para trazer um nível de internacional, de colocação. Se você não consegue a barreira da língua, ela se tornou agora essencial no nosso mercado. Quando o profissional se abrir para um que foi muito sonho da nossa geração ali, os quarentões ali, e para o banco internacional. Você não trabalhava no Citi, te abre portas de um banco de primeira linha ali internacional, num Bank Boston, num JP Morgan, você não consegue. Então, e agora a barreira da comunicação. E essa na língua eu acho essencial, porque se você jogar, e daí isso é público, né? Qualquer palavra no Google em português, você vai ter 100 mil opções de leitura. Se você jogar o mesmo termo em inglês, 1 milhão de opções de leitura. A abertura do leque, sem contar que a própria neurociência diz que quando você tem uma segunda língua, você ampliou o seu cérebro, então. Então, você tem essa empregabilidade mínima que a gente precisa buscar. E depois, as questões exponenciais, que daí já são as hard skills também, que vão para além dessas técnicas, né? Que foi o que a gente falou, a comunicação, a exposição, a gente está nesse tempo. Então, assim, é importante para esse profissional. Não só no mercado financeiro, mas principalmente hoje. Se ele quer abrir o leque dele, ele precisa. Não, com certeza. E é essa evolução mesmo que você está destacando, né? Então, imagina, o profissional, ele não tem um segundo idioma, não tem uma certificação. Cara, eu já presenciei assim, conversas de amigos do cara achar que, poxa, o dono da corretora, o CEO da corretora tá de sacanagem, que não gosta dele. Cara, mas assim, é a evolução. Como que a gente consegue ali reter clientes, como que a gente consegue ampliar, né, a questão da carteira, por exemplo, de uma corretora, se a gente não tiver ali o profissional qualificado com uma visão, né? Eu tenho uma percepção, mas isso é muito fora da curva, que hoje até o profissional ele vai ter ali o ramo de atuação dele, ele vai ter o lado da especialização dele, mas se ele não souber navegar em pelo menos mais do que umas 3, 4 horas da empresa, cara, a tendência de futuro é ele ser ali polivalente, né? Então, é o cara que traz o cliente, é o cara que observa o comportamento do cliente, vê se ele não está tendo algum problema regulatório, é o cara que entende, por exemplo, de marketing, é o cara que entende de finanças, né? É o cara que pondera custos, sabe? Uma visão cada vez mais 360. Então, para ele chegar nessa visão 360, é óbvio, existe ali a questão da bagagem, né? E aí só cabelo branco, só ausência de cabelo, dependendo do caso, né? Enfim, acaba ajudando, né? Mas tem que ter essa visão, né? Trazendo aqui até pelo fato de você ter aí a visibilidade que você possui, até o contato das pessoas que você tem, a pessoa está pensando em entrar nesse mercado. A pessoa ou já vem de algum outro mercado, ou de certa forma está começando a carreira dela ali. O que você indicaria, daria como sugestão de ela buscar ali em termos de conhecimento? Existe ali algum soft skills? Existe ali alguma formação clássica que, cara, começa por aqui que isso vai ser a porta de entrada para esse mercado? Uau, boa pergunta. Eu gosto muito da questão da leitura, né? A leitura é indispensável. E até um dado interessante, eu produzo bastante conteúdo no LinkedIn, né? Então, fica aí o meu convite para você me seguir lá no LinkedIn.
E sabe o que acontece, Carlos? Um dos que eu tenho menos engajamento são os que eu indico livros e falo sobre sugestões de leitura. Impressionante. A gente ainda é uma cultura que lê pouco. E você tem hoje, né, depois do que a gente ainda, mesmo depois de 2 anos, chama de novo marco cambial, o livro Lei 14286, né, Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, do meu querido amigo Pedro Heroles, e também, assim, ele é, na realidade, o organizador, porque tem mais, eu acho que, se não me engano, 7 ali coautores com ele, inclusive funcionários, servidores de carreira do Banco Central. Então, a leitura para entender o contexto. E depois, a vivência prática perguntando. Volto. Evandro, como você chegou onde chegou? Eu cheguei onde cheguei pela curiosidade. Então, um dos meus mentores... Ele mudou minha forma de, inclusive, seguir dali para frente. Eu tive muita gente que me ajudou, sabe, Carlos, no início da minha carreira, me ensinando. Só que no mercado de câmbio, as pessoas ensinam fazendo por você. Sim. Faz assim. E eu simplesmente fazia e fui aprendendo a fazer. Até que um dia eu fui cobrir as férias de um funcionário com carta de crédito. Ele terminou de me ensinar ali, a pessoa que ia sair de férias. Aí esse um dos meus mentores, aliás, vou aqui mandar um abraço, Douglas Franco. E o Douglas me chegou e falou assim, Evandro, como que ele te ensinou? Daí eu mostrei para ele tal, passo a passo, eu sempre anotei tudo. Daí ele, muito bem. Por que você apertou esse botão? Cri, não sabia. Não, mas, Evandro, isso, eu não sabia, ô Carlos. E ali ele falou, Evandro, eu vou te dar a base teórica. Ele pegou a UCP 600, que é a base de carta de crédito, falou, você vai ler esse material. Ele imprimiu para mim dentro do banco, eu trabalhava num banco. Ele entregou, lê, você tem 2 dias para ler, eu vou te ensinar. Ele me ensinou os porquês de todo botãozinho que eu apertei o processo. Uau! Então, a dica que eu falo para quem está entrando no nosso mercado, migrando de um mercado aqui para o mercado cambial, faça essas leituras técnicas. Procure as certificações e pergunte. Procure um profissional referência, não para fazer a sequência. A sequência os manuais mostram, mas por que dessas sequências? Isso te diferencia. Então, inclusive eu tinha um curso na Abracan que a gente chamava de Piloto Sisbacen. Porque a gente tem pessoas muito feras que sabem apertar o botão lá, a mensageria do Banco Central, o Nildo esteve aqui, né? Mais que metade do mercado usa o sistema dele. Só que menos da metade sabe dizer por que aperta o botão, por que faz aquilo. Então, a gente, nesse curso, mostrava todo o passo a passo. E eu ia e explicava o porquê estávamos fazendo aquilo, que parte da regulamentação falava daquilo. Isso ajuda ela a se destacar, sem dúvida. Ela deixa de ser uma marionete para ser um profissional. Não. Eu queria deixar essa dica. Não, com certeza, cara. Você abriu vários insights aqui na minha cabeça, cara, né? É incrível. Eu vou ter que começar a trazer papel para eu anotar, né? Outro dia eu fiz uma frase igualzinha a sua, né? Que hoje a minha visão é que as pessoas leem pouco, né? E aí, eu não sei, como eu falei perto de um telefone, me veio uma postagem que me fez rever o meu pensamento. Com o uso da internet, dos seus vários e vários, vamos dizer assim, aplicativos, o conceito dele me fez pensar, ainda estou bem pensativo, mas estou tendendo a mudar a minha opinião inicial, é de que nunca uma geração leu tanto, mas leu errado. Porque hoje você está ali no TikTok, você está ali no próprio Instagram, você está consumindo leitura. Então, assim, o seu cérebro ele já está. Hoje, uma boa postagem é aquela que captura você em 3 segundos. Então, assim, você está lendo mais rápido, né? Então, você está lendo muito. Mas concordo com você, errado. Trazer um exemplo até da própria corretora. Como a gente identificou que vamos dizer assim, a visão do cliente, a primeira impressão do cliente, o onboarding, um onboarding rápido seria algo extremamente positivo, a gente automatizou 100% do nosso onboarding. Só deriva para as nossas áreas operacionais aquilo que foge da curva do padrão tradicional. Né? Quando eu estava explicando o conceito para uma funcionária minha, depois de um tempo, eu perguntei para ela como que é, sei lá, processo de identificação do cliente. Identificação, é o primeiro, não estamos nem falando do último, né?
Ela falou assim, não, é fácil, você põe o CPF aqui e aperta o botão. Não, isso é no meu sistema, entendeu? Então, acontece de fato isso que você está falando. Às vezes, o uso da internet, o uso da tecnologia, ele acaba fazendo com que a gente desenvolva atividades operacionais, sim, mais rápido, mas ele não vai trazer para a gente a essência, o do porquê daquilo. Né? Então, eu até brinco, cara, hoje existe um botão que você aperta e que faz isso porque alguém parou e pensou. Né? No caso da corretora, fui eu que parei para pensar, junto com o nosso time de tecnologia, mas o que eu preciso daquele profissional é o pensamento crítico dele até para corrigir eventual falha minha. E ele só vai ter isso se ele buscar a questão da leitura. Nessa mesma linha, eu faço aí mais um questionamento. Como que o uso da tecnologia e também, por exemplo, do posicionamento nas mídias sociais, aí o uso da comunicação, você observa como sendo diferencial ou qual é o momento dessas duas matérias hoje no mercado cambial? Poxa, eu gosto de falar sobre isso porque eu coloco gratidão no meu coração por ter explorado esse caminho. Inicialmente foi meio que por osmose, mas depois eu vi que tinha técnica, tinha conceito sobre isso. E o que eu lamento, Carlos, é as poucas pessoas que estão aqui. Sabe, aqui que eu digo na internet, no podcast, isso é incalculável o valor do quanto isso abre portas. Primeiro, para nós, quanto profissionais, né? Então, eu aprendi com a minha amiga Roberta Fogueiral isso, que ela já está há mais tempo. Tem um ônus, é lógico. Com os seus amigos, você vira o blogueirinho. Oh, não trabalha mais, só quer saber do LinkedIn, do Instagram e do TikTok. Tem essa parte. E tem também os haters, você não pode falar uma coisa errada aqui, né? Olha o que você está falando, mas olha, né? Desculpa o termo, mas dane-se tudo. Sim. É a minha carreira. E muito do que eu conquistei foi por isso, aprender conceitos primeiro de conexão. Em 2017, Carlos, eu criei um grupo, eu estava migrando de um banco super tradicional para ir a minha primeira experiência em fintech, né? Essa maluquice aí. Estava entrando na remessa online. Pô, a gente revolucionou o câmbio no Brasil, lá na remessa. E sabe o que eu precisava? Perguntar. Não tinha comunidade. Então, fui atrás de um outro amigo. Olha eu lá mandando abraço a Verlan, querido, um abraço. Fui atrás dele para falar, Verlan, a gente pode montar um grupo aqui, cara, porque eu preciso de ajuda. Eu assumi agora uma cadeira aqui, eu preciso montar aqui uma estrutura de câmbio. Esse grupo virou aquilo que hoje é o grupo. A gente tem hoje 1.025 pessoas, que é o limite do WhatsApp. E hoje tem 180 pessoas na fila de espera, Carlos, naquele grupo. E ali na comunidade, o que é? A gente se ajudando. O mercado de câmbio fez pouco benchmark, igual você falou, fora o CPF, também o CNPJ. Vamos fazer benchmark, é assim que a gente vai aprender juntos. Em comunidade, em parceria. A parceria de corretoras, acho tão bacana quando eu vejo aqui no Pra Frente, quer você trazer concorrentes, mercadologicamente falando, mas vamos juntos. Sim. Tem mercado para todo mundo. A gente está num dos maiores países em população do mundo. Tem mercado para todo mundo. Só que só juntos que nós vamos aprender. Não tem o segredo ali, aquela coisa. E assim é para o profissional. Então, conexão e comunidade. Isso vai te... E daí já é a segunda linha. Enquanto o mínimo da certificação do segundo idioma é de empregabilidade, esse é para quem quer se tornar exponencial. Esse é quem quer ir mais longe. Conexão, comunidade para você aprender a lidar com mais pessoas, conectar. E depois a exposição. É o preço que a gente paga. Então, hoje estar no LinkedIn, quer chamar de blogueirinho, chama do que quiser, mas produzindo conteúdo. Também não é só lá curtindo tudo, tem estratégia, como você falou, tem técnica para tudo. Se você não sabe a técnica, estar errado pode ter um custo até maior do que não estar. Se for para estar de qualquer jeito, tem pessoas que oferecem conteúdo de graça, tem curso gratuito, barato, tem caríssimos, que daí você pode investir, não gastar dinheiro com a sua carreira, aprender a se posicionar, e daí fui colocando. Daí, de repente, você se torna, daí vem o segundo nível, a autoridade, poxa vida, e é isso que a gente está fazendo, vindo as caras num podcast, seja... Como host, você sabe como a gente, primeiro, é difamado, daqui a pouco a gente é respeitado, daqui a pouco a gente ganha skills, tanto você quanto eu, a gente é dos bastidores, né? Compliance, middle office,
Só que daqui a pouco você ganha um skill comercial, porque a pessoa te vê como autoridade, o cliente, ele não quer falar com alguém que só sabe vir com um palavreado de venda, vem com um pitch pronto de venda. Ele quer falar com aquela autoridade em compliance, né? A gente fala muito de, agora, ativos virtuais. Enquanto o pessoal está falando agora, discutindo se entra, se não entra, a frente está fazendo isso, sei lá, há 3 anos. Eu tenho um curso na Abracan de ativos virtuais desde 2019 e o curso não era procurado. O que a gente é de turma cancelada agora bomba. A Abracan tem que falar para mim, vamos abrir mais turma, professor? Mas eu falei, calma que eu tenho família também. Então, isso faz parte da nossa... desse profissional que quer dar o segundo passo, tem um custo. O custo da exposição, da comunicação, das conexões. Gasta tempo com café, meu amigo. Gasta tempo igual a gente, cara. Liga, pergunta, fala, oferece-se, coloque-se disponível. Que também, conexão não é ser um sanguessuga também, tá pedindo tudo o tempo todo, oferecer-se. E depois expor-se com qualidade, se expor com informação técnica, oferecendo alguma coisa ao mercado. Isso é sensacional e mudou minha vida fazer isso. Não, com certeza, né? Eu tenho conhecidos, que não são amigos, né? Mas conheço ali pessoas que elas entendem que o network ela tem que ser feito quando você está precisando. Cara, não é assim, né? Putz, fui demitido. Vou estreitar. Agora já deu problema, né? Então, eu acho que é muito essa hora de você estar ali exatamente conversando, né? Tomando café, perguntando como... Eu não quero saber segredos da empresa, não é isso, mas qual a metodologia, qual é a forma, qual uma boa dica que a pessoa pode passar para a gente, né? Então, assim, eu acho que isso é você, como você bem destacou, é se tornar referência, conversar sobre, né? Eu ali até dentro da própria frente, a gente já trabalhou ali muito com alguns setores de alto risco controlado, extremamente controlado. Então, quando a gente vê ali, né, a gente passou ali pela questão ali de jogos e apostas, né, principalmente ali no final, um monte de gente querendo fazer, um monte de gente dando opinião, e eu olhava e falava, caraca, muita opinião, mas poucos estavam fazendo na prática mesmo para falar, cara, eu tenho propriedade para estar falando, né? A opinião por opinião, cara, eu vou ser bem sincero, logo no começo eu tive uma visão assim, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou aguentar o tranco no sentido principalmente ali da exposição negativa, né? E aí eu conversei com meu grande amigo Daniel Brunet, uma das pessoas que fez isso acontecer, e ele foi muito claro, cara, posso te dar uma sugestão? Cara, ouve sim, mas ouve de quem faz mais que você. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho aqui a oportunidade de sentar o Evandro e falar, Carlos, eu faria no podcast assim, assim, assado, eu vou ouvir, porque você faz. É diferente, né? Agora, uma pessoa falar assim, eu faria tal... Faz, cara. Faz aí, pode fazer, não tem problema, né? Às vezes, dentro da própria corretora, eu também já vi as pessoas de mercado falando assim, puxa, essa postagem poderia ser de uma outra forma. Faz você, amigo. Faz, entendeu? Essa palavra que você usou não tá legal. Faz, entendeu? Então, assim... antigamente era uma grande virtude você falar que você tinha iniciativa. Hoje, amigo, se você não tiver acabativa, não vale nada, é oferenda ao nada. Então, assim, vamos entregar resultado, né? Sem muito blá, blá, blá e muito mais entrega de resultado, né? Eu acho que esse é um lado positivo. Evoluindo, eu acho que você foi cirúrgico em relação a cada um dos pontos que você colocou. Eu acho que tem mais um aqui que eu vejo que é legal a gente falar, né? Nós falamos de formação acadêmica, nós falamos ali sobre formação complementar, falamos ali sobre a questão ali de buscar ali algumas outras palavras, né? Ou seja, mentores, às vezes outras referências, tudo fantástico. Do ponto de vista agora comportamental, né? Do ponto de vista comportamental, o que você vem observando nesse mercado cambial? Quais são as habilidades comportamentais que quem está nos assistindo é interessante observar até para evoluir dentro desse mercado? Eu acho que não é nem nesse mercado, acho que é na vida, cara, sendo bem sincero. Mas qual a sua visão? Gosto disso, né? Acho que comportamento é o principal motivo de demissão. Enquanto a qualidade técnica e tudo que a gente falou até aqui é o principal motivo de contratação, porque comportamento você vai ver com o tempo, você não consegue, né? Por mais que tenham até ferramentas na mão de headhunter, na mão do pessoal de people, né? Recursos humanos, elas não conseguem entregar a verdade, você até consegue enganar por um tempo.
mas comportamento vai ser um fator decisivo. Eu já tive que, tristemente, até fazer demissões por comportamento. E de até outras pessoas dizerem, não, mas a pessoa é boa, ela é entrega. Mas entrega sem comportamento não dá. E o comportamento aqui, a gente lida com pressão, a gente lida com muitas situações difíceis que geram... Você falou aqui no começo e me chamou a atenção, né? Até a própria palavra discussão, ela tem uma conotação até... para mim, até erroneamente, tá, Carlos? Ela tem uma conotação negativa. Enquanto a discussão madura, educada, com as palavras certas e com a inteligência emocional, que é o que se precisa. Parece a palavra na moda, mas você gostando ou não, eu até falo assim, né? A palavra da moda, ela tá porque ela faz sentido, senão ela não estaria na moda. A inteligência emocional no nosso mercado é essencial. O dia a dia do pessoal de câmbio, o pessoal até brinca, né? Vê um maluco na rua e fala, trabalhava com câmbio. Porque perdeu. E, infelizmente, a gente vê amigos que, meu Deus, infartei, fiquei maluco. É maluquice, porque não tem inteligência emocional. Primeiro, para lidar com os pares. E saber reagir, saber discutir, saber discordar. Porque daí você vê profissionais insatisfeitos porque engolem tudo sem apresentar a sua opinião. E saber que, ainda que aquilo se eleve um pouco, ainda está tudo bem. E inteligência emocional é isso. Saber fazer as conversas que precisam ser feitas. Saber as brigas que são importantes entrar e as que não são. Saber, inclusive, a maturidade também de não ser... A gente, hoje em dia, fala muito de energia. E, Carlos, a energia de você entrar no ambiente com alguém para baixo, negativo, né? Eu tive um chefe que fazia assim comigo. Quando eu entrei, ele disse assim, Evandro, você vai sentar longe de todo mundo. Falei, como eu vou aprender? Ele falou, vai até a cadeira, pergunta o que você precisa e senta. Ele falou, por quê? Infelizmente, o meu time anda meio desmotivado. Se você ficar lá, a desmotivação, ela é mais contagiante, e daí, como é negativo, contaminadora, do que a motivação. Eles, que são 3, vão te desmotivar. Fica aqui comigo, longe deles, você levanta e pergunta. Na época, eu achei aquilo, eu era júnior, eu achei aquilo absurdo. Hoje, uma das maiores lições... Porque essa inteligência emocional para lidar com as dificuldades, para não entrar nos vícios, dessa que a gente chama talvez de energia, colocando numa subjetividade, mas é muito mais do que energia. É um comportamento, como você disse, que pode ser o diferencial desse profissional ou não. Então, que essa maturidade, essa inteligência emocional no nosso mercado, mas como você disse, extrapola ele, vai para a vida, ela é determinante para a gente conseguir viver de maneira saudável. E saúde é a palavra do momento, porque a gente começou a ver que a gente precisava viver mais. E essa saúde vai estar numa inteligência emocional. Com certeza, meu amigo. Não, é fantástico, né? Você que trabalhou ali em grandes empresas, enfim, eu também já tive a oportunidade de trabalhar ali em banco multinacional, né? Então, assim, hoje, para quem está entrando ali no mercado, vamos colocar ali no cambial, né? Melhor entrar num banco, numa corretora, numa IP, numa fintech, né? E, além disso, qual que é a sua observação em relação à diferença entre elas? Eu gosto dessa conversa, Carlos. Eu acho que tem 2 coisas que a pessoa precisa pensar antes. Uma é momento de vida. Eu já precisei ir trabalhar aonde o emprego abrisse. E ali você precisa. E aí você não tem muita escolha. Mas também existe um movimento de quem está planejando carreira. Opa, se você está planejando carreira, é importante você entender aonde você quer chegar. Então, eu passei por banco, passei por corretora, isso falando já dentro do mercado cambial, e fintech. E aí você precisa entender aquilo que é a sua família, aquilo que é a sua estabilidade. E começa com a decisão financeira. Eu tenho pouco romance, tá? Eu acredito que o propósito, ele é importantíssimo, mas ele vem junto com a sua jornada. E às vezes ele vai mudando a jornada pelo seu momento. Então, vamos supor, um profissional que agora precisa de um momento de estabilidade, é óbvio que um banco seria o melhor para a carreira dele. Então, ele trabalha para chegar num banco, no sentido de a estabilidade. Claro, a estabilidade também não existe, mas no sentido banco, a PLR, o bônus, isso.
Se ele está de olho no crescimento vertical da sua carreira, ele quer cargos, no banco é muito mais burocrático, vai demorar anos. Você quer cargo, amigo? Vai para uma corretora. Você mostrar serviço, fazer entregas, você ter uma estrutura menor, você vai conseguir mais rápido galgar posições, e de um analista sênior para um coordenador, de um coordenador para uma gerência, é muito mais acelerado. Então ele quer acelerar a carreira dele. Se ele já atingiu um certo ponto de maturidade na vida, conseguiu guardar e ter reserva financeira, vamos tentar dar o próximo passo financeiro. Aí as fintechs, elas entram no jogo do equity, né? Então, você começa a falar em ter opções de ações, stock option, então você ganha menos agora, mas você tem mais visibilidade, aprende a parte de tecnologia e daqui a pouco você se torna sócio de um negócio, o que talvez é mais difícil num banco ou numa corretora. Então, tem uma coisa, você está no momento de recolocação, você tem uma reserva financeira, então olha o seu contexto. Então tem várias respostas, depende do seu momento. Qual é o momento que você está? A partir desse momento, entenda o seu propósito e defina a sua estratégia. E aí você vai trabalhando nela. Não, cara, eu vou pegar esse trecho aqui, eu vou fazer um corte aí, já estou te avisando. Não, é fantástico que você conseguiu resumir assim, em palavras um pensamento que eu falo quase todo dia para amigos e profissionais, né? Se você quer, né, que eu explico de uma forma um pouco diversa, mais de dia a dia, no sentido de que, assim, às vezes a pessoa ela quer fazer uma única função, né, que há uma tendência de ser maior no banco, trabalhando numa corretora. Cara, nós vamos ter um problema. Porque o ritmo ele é diferente, né? O trabalho, começo, meio e fim, ele é quase que direto, né? E o inverso também. Se a pessoa ela quer se envolver em tudo do processo, o banco vai matar ela. Se ela tiver a opção da escolha, e eu acho que você fez uma colocação, às vezes você não tem essa opção, aí você vai ter que... Mas se ela tiver a opção da escolha, ela vai ter que ver aquilo que, de certa forma, melhor atende ela, né? Porque assim, eu sou uma das pessoas que mais entrevista e contrata lá na corretora, né? Dificilmente alguém chega para mim e fala que é ruim. Ninguém fala assim, então eu sou muito ruim, sou folgado, sou preguiçosa. Ninguém fala isso para mim, né? Todo mundo também quer saber como que cresce rápido. Eu não sei se essa pergunta aí ficou incomoda. Qual a oportunidade de crescimento? A minha resposta sempre foi a mais sincera. É a tua velocidade, amigo. Eu vou dar o direcionamento. Velocidade é você que dá. Se quiser chegar no cargo de presidente, dá. Dá. Mas não adianta você ficar sentada esperando que eu vá te dar cargo. Cara, pelo amor de Deus, a carreira é sua, não é minha. Então, você vê que há essa visão, né, que eu acho que eu concordo com você. Eu já trabalhei em banco multinacional, mas eu vi a minha carreira deslanchar quando eu fui para uma corretora. Óbvio, o comportamento tem que ser diferente. Você tem que se envolver em mais coisas, você tem que entender muito mais coisa, você tem que estar no dia a dia, né? Então, não é incomum eu falar com o cliente, depois eu falar com o Banco Central, depois eu ter que ler uma normativa, depois eu ter que escrever uma política, depois ter que entender uma melhoria sistêmica. Agora, se a pessoa não tiver essa capacidade de mudar vamos dizer assim, de assunto, com, obviamente, embasamento, cara, não vai dar certo, né? Cara, minha última pergunta para você. A gente está falando, eu ficaria aqui o dia inteiro. Pessoa que está começando a entrar nesse mercado agora, né? Pessoa ou entrando nesse mercado ou profissional novo. Que dica que você daria? Vamos lá, né? Arrumando ao final aqui, cara, também para mim foi incrível, tá? Tá sendo incrível essa conversa. Eu acho que o profissional precisa primeiro entender o contexto. É importante entender contexto. E daí eu diria, é a verdade. A gente hoje, pelo menos que eu conheça, tem 3 podcasts no mercado de câmbio. Ele vai se inteirar, vai entender o contexto. Vai assistir o Pra Frente Cast, vai assistir o Câmbio Desligo, vai assistir o Abracan Talks ali com a Kelly, vai se inteirar do mercado, tem um contexto. Se ele tiver oportunidade, como a gente comentou, né, ele talvez está desempregado já há 1 ano, poxa, não é fácil. Então, não é para todo mundo isso, mas você está entrando e pode. Depois você vai entender para onde eu vou direcionar. Não vou direcionar os currículos para todo mundo, se eu posso escolher. Eu quero, então, a velocidade, eu vou procurar as corretoras. O Banco Central tem ranking, quais estão lá em cima, quais são mais agressivos. Eu sou mais tradicional, vou procurar as antigas, a gente tem.
a gente tem as mais inovadoras, tecnológicas, está aí à frente, tá? E tem algumas ali, vamos procurar essas. Então, desenha o que você quer para sua carreira, saiba onde você quer chegar e vai desenhando isso. Não, eu sou altamente tecnológico, vai procurar as fintechs, vai procurar os correspondentes cambiais grandes que têm tecnologia, vai procurar esses. Não, eu quero já o que tem de mais inovador, vai procurar o blockchain, ativos virtuais. Então, desenha onde você quer chegar, vai procurando conversar com as pessoas. Então, depois de contexto, que é esse, né, do podcast, vai se conectando com as pessoas, né? Não, nada mudou. O QI é quem mais emprega até hoje. Quem indica, de maneira séria, não é nenhum nepotismo, não é nenhum jogo, não. De maneira séria, quem indica porque eu conheço, eu fiz um bom trabalho, eu conheço você, eu falo, olha, tem quem eu entrego um currículo e tem quem eu recomendo. Então, vai buscar essas pessoas que te recomendem, que então, depois ela então se contextualiza, na sequência ela cria conexão e, por último, ela desenha esse plano. É batata, ela vai chegar longe. Com certeza. Meu amigo, o tempo voa muito rápido, principalmente quando a gente está tendo as boas conversas, né? Nós vamos ter que marcar outras aí, cara, porque eu adorei, né? Quero te agradecer. Cara, fiquei extremamente contente de ter você aqui com a gente. Você, para mim, é uma referência. Volto a dizer, recomendo muito a questão do próprio câmbio desligo para quem começa a trabalhar lá na corretora, para entender um pouco mais ali do mercado. Enfim, então, assim, novamente, vocês são referência, né? Você é uma referência para mim. Quero te agradecer demais por você estar aqui. E eu quero deixar aqui o espaço livre para você fazer ali as suas considerações finais, as suas ponderações finais. Mas muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Primeiro você, assim, como pessoa, né? A recíproca é verdadeira, então muito obrigado, Carlos. Obrigado à frente, né? O Pra Frente Cast, para mim é uma honra mesmo estar aqui. Essa cadeira já passou muita gente boa, eu sou um consumidor desse daqui, então estar como convidado hoje para mim é um prazer, tá? De verdade. E eu acho que eu quero falar agora com quem me ouviu aqui. É possível crescer, é possível de se desenvolver. Não existe rapidez nisso, no sentido de não há etapas que se pulem, não há atalhos que valham a pena onde se quer chegar, mas dá para fazer uma construção sólida, dá para ter uma carreira bacana, né? Eu acho que até é um exagero me chamar de referência, mas eu agradeço por isso, e criar isso foi custoso, mas vale muito a pena. Então, se esforce, isso também pode acontecer com você. Meu amigo, novamente, muito obrigado. Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.